Olá, bom dia a todos. Bom dia para você que agora neste momento está na sala do Zoom com a gente aqui. Bom dia para você que é da Igreja do Coração. Bom dia para você que nos acompanha ao vivo pelas redes sociais, quer seja pelo Facebook agora em tempo real ou pelo YouTube depois quando esse vídeo subir. A gente está agora no momento de estudo bíblico. Estamos fazendo a nossa escola bíblica dominical. Estamos fazendo nesse formato, com pessoas em diversos lugares diferentes, porque a gente está com essa dinâmica aí da pandemia, então a gente está tomando essa precaução, né, de ter menos contato, distanciamento social. Eu queria fazer uma oração para a gente iniciar hoje um novo ciclo, uma nova série de estudos bíblicos e orar pela vida do Otávio, que está aqui, né, especialmente para a vida do Otávio, a família do Otávio, né, a Lu, o Ângelo, todos os tios, tias, porque eles perderam anteontem. Não, foi sábado, ontem mesmo, né, Otávio? Eu não lembro se foi anteontem à noite ou ontem de manhã. Isso, né, seu pai me Esse foi ligou. um, Seu pai me ligou foi de nesse manhã, período. mas possivelmente foi na madrugada. A tia do Otávio Uhum. faleceu, né? E a gente É, aí. tia-avó, né? Sim, Era sim, tia da minha mãe. sim, sim. Então, vamos orar agora. Peço que você ore pela Lu, Ângelo, Otávio, Luísa, toda a família também, que agora está passando por esse momento difícil. Então vamos orar, depois da gente orar, a gente vai iniciar aí, Karina vai assumir o estudo, eu vou ficar aqui na parte técnica. Oremos. Pai, em nome de Jesus, te agradecemos pela manhã que o Senhor nos possibilita acordar na tua presença. Te agradecemos porque o Senhor tem cuidado de nós, tuas misericórdias se renovaram nesta manhã. Nos abençoe neste momento em que vamos estudar a tua palavra, aprender valores do teu reino. Um novo ciclo se inicia nos nossos estudos e pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, para que esse novo ciclo venha fazer de fato diferença nas nossas vidas práticas. Abençoe Karina, a use nas nossas vidas, para a tua honra e para a tua glória. Te peço, Deus, de uma forma muito especial, pela vida da família do Otávio, pela Lu, pelo Ângelo, Luísa, todos os tios e tias, todos os parentes, neste momento, que sofrem com a perda, e que o Senhor possa consolar e confortar o coração de todos, trazendo, Deus, o conforto que só o Senhor pode trazer. Como a tua palavra diz, ainda que a gente ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está sempre conosco, nos guiando, nos protegendo e cuidando de nós. Que assim seja, neste momento de separação momentânea em que o Senhor proporciona para esta família. Que o Senhor cubra essa família com a tua bênção, e com o teu consolo, Pai. É a nossa oração ao Senhor em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe o nosso estudo desta manhã. Amém, amém, meus queridos. Eu fiquei pensando o seguinte, orando e vendo que a gente precisa enxergar outros números, né? A gente vê muita estatística hoje e a gente tem que se dar conta que, quer que número seja, esses números têm nome, né? Então eles se aproximam quando eles têm um nome. E a gente, né, como diz a Bíblia, chora com os que choram. Então, a gente precisa de esperança, de um número que traga esperança para nós. E nesse momento, aí eu lembrei, né, Deus me trouxe à mente um livro do autor Max Lucado, que chama 316, Os Números da Esperança. Vou mostrar para vocês a capa dele aqui. Em português, ele foi traduzido como 316, a mensagem de Deus para a vida eterna. Mas o original dele em inglês é 316, os números da esperança. Mas por que isso? O Max Lucado, ele escreveu esse livro, deixa eu ver de quando que é o meu aqui, 2007. 2007 que eu peguei o meu exemplar desse livro. Mas ele escreveu esse livro um tempo após os atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. E aí, esse 11 de setembro, esses números, 11 do 9,
eles ficaram muito marcados, né? Se você fala assim, 11 de setembro, a gente já imagina o número por si só, você não precisa nem falar que foi aquele dia, né, que houve aquela tragédia lá nos Estados Unidos, né? Daquele atentado terrorista e que caiu os prédios e que muitas vidas foram perdidas ali. Então, 11 de setembro foi um número que ficou marcado. E principalmente lá nos Estados Unidos, quando dizia 11 de setembro, era um número que ficou marcado pelo terror, o número do terror, 11/9. E aí o Max Lucado lançou esse livro, 316, para mudar esse número. 316, os números da esperança. E a gente está vivendo um momento também de muitos números, né? A gente está vivendo um momento de muita contagem, de muita estatística, número para todo lado. E eu tinha pedido a Deus que me ajudasse a pensar, me falasse o que a gente poderia estudar na escola bíblica, né? Qual que seria o nosso próximo estudo? Eu já tinha separado algumas coisas, mas me veio muito claro, inclusive foi numa madrugada. Eu acordei já com esse pensamento, eu creio que foi quando Deus te traz uma coisa, né? Então, veio na minha cabeça, 316, os números da esperança. E aí, é esse estudo que nós vamos fazer pelos próximos dias, pelas próximas semanas. E por que 316? Porque ele fala do versículo mais conhecido da Bíblia. Eu não sei se você já viu, por exemplo, principalmente nos Estados Unidos, assim, quando tem um jogo de futebol, um jogo de basquete, às vezes fica uma pessoa ali, entre as pessoas que estão assistindo, e ela tem uma placa na mão. E na placa, porque quando a televisão dá aquela panorâmica assim, mostra todo mundo, geralmente tem uma pessoa segurando, João 3,16. João 3,16 é um versículo conhecido muitas vezes até por pessoas que não têm familiaridade com a Bíblia, né? Além do Salmo 23, né? O Senhor, o meu pastor, e nada me faltará. João 3,16, ele é muito conhecido, mas nem sempre compreendido, né? Mas é a mensagem da salvação, é o resumo dela em João 3,16. Então, que os irmãos tenham isso em mente, tenham isso gravado, os números da esperança, os números que valem a pena ser olhados, memorizados, guardados no coração, compreendidos. João 3,16, tá? Então, esse aí é o nosso motivo de estudar. Mas como a gente está falando que João 3,16 é conhecido, quero fazer um teste aqui. Na verdade, não um teste. Eu quero que todo mundo abra o microfone. Todo mundo abre. Todo mundo abre seu microfone. E a gente vai falar João 3,16. A gente vai recitar o versículo, tá? Mesmo que você não saiba ele todinho, mas eu tenho certeza que muita gente sabe. Então, você vai falar do jeito que você sabe, tá? Nós vamos falar ao mesmo tempo, nós vamos falar juntos. Vai ser só o tempo da gente falar e fechar o microfone, tá? Vamos lá? Tem algum zoom? Deus amou... desculpa. Peraí, na hora que eu no 3. Tá. 1, 2, 3. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos naquele que nele crê não pereçam, mas tenham vida eterna. Fecha Aí. o microfone. Fecha o microfone, todo mundo. Tentando. Dá um delay por causa da velocidade da internet. E velocidades de internet diferentes dá um delay. Isso. Mas o exercício nosso foi esse de aquecimento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. 3,16. Esses são os números da esperança. E é com eles que nós vamos prosseguir. Então, como sempre,
Eu vou seguir a ordem aqui do autor, mas como sempre, quando a gente estuda um texto bíblico, a gente olha o contexto. O que está acontecendo? Para quem que João 3,16 foi dito? Alguém sabe? Quem foi? Isso foi uma palavra de Jesus para quem? Quem sabe? Abre o microfone rápido e fala o nome da pessoa. Fala, irmã Rosa. Irmã Rosa já está com Nicodemos. Nicodemos, isso. Esse texto, essa palavra foi dada para Nicodemos como explicação de uma coisa que Jesus estava contando para ele, tá? Então, esse aí é o contexto. E nesse versículo, ele tem várias coisas muito ricas que a gente vai explorar, não só o versículo em si, em toda a aula, assim como a gente fez com o filho pródigo, lembra? Que a gente ia lendo o texto, toda a aula, e explorando o mesmo texto. A gente vai explorar as partes desse versículo e a gente vai explorar as relações que esse versículo tem com outras passagens da Bíblia, tá bom? Mas a primeira coisa que a gente vai fazer, pega a sua Bíblia, abre elas em João 3, João capítulo 3, e a gente vai ler a conversa mais famosa da Bíblia. Nós vamos ler o momento em que Nicodemos procura por Jesus, tá? Pega aí João capítulo 3 e a gente vai ler do versículo 1 até o versículo 14. Aliás, não, minto. A gente vai ler até o 21. Tá todo mundo com sua Bíblia aí? João capítulo 3, a partir do versículo 1. Então, você acompanha a leitura e, como sempre, é bom você ter nas suas mãos um lápis, que você vai grifando as coisas que você achar principais, as coisas que você achar interessante, coisas que te chamar a atenção e tudo mais, tá? Então, vamos lá. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi até Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde ele vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A condenação é essa: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade
se aproxima da luz, para que suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então, até aí que nós vamos ouvir. Então, meus queridos, a gente recontando um pouco dessa história, a gente tem um personagem muito interessante, que é a figura de Nicodemos. Nicodemos, ele era uma autoridade da época. Ele era membro do Sinédrio, ele era membro de um grupo seleto de judeus estudiosos da Bíblia. Ele era uma pessoa muito importante em termos de poder, em termos de influência. Mas esse homem importante, ele foi procurar Jesus. E a gente vê que ele foi procurar Jesus à noite. É muito interessante isso, porque certamente Nicodemos não queria ser visto. Ele não queria que outras pessoas o vissem procurando Jesus. Mas ele estava numa busca muito pessoal, para perguntar coisas muito pessoais. Porque quem conhece a história já tinha visto que Jesus, ele já tinha expulsado os vendilhões do templo. Então, quando ele entra no templo e faz isso, quando Jesus começa a revirar, lembra desse episódio, meus irmãos? Quando Jesus pega tipo um chicote mesmo e vira aquelas mesas e expulsa aquelas pessoas dali, e eles falam, vocês não vão fazer da casa de meu pai um comércio, isso não era para ser assim, porque a casa do meu pai será chamada de casa de oração, e vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. E aí aquelas pessoas estavam com seus produtos para comercializar, eram pombas, né, os animais de sacrifício e tudo mais. E Jesus revira tudo, revira aquelas caixas, solta aqueles animais e tal. Então, certamente Nicodemos estava ali observando esse acontecimento. E quando aqueles poderosos da época, poderosos religiosamente, eles olham Jesus fazendo isso, com certeza Jesus não deixou eles satisfeitos também. E aí a gente imagina Nicodemos olhando aquela cena. E depois, vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo em termos de palavra, em termos de cura e tudo mais. Você vê que Jesus é uma figura intrigante, intrigante. Então, Nicodemos, ele se sente assim, intrigado por aquela pessoa, por aquelas palavras, por aquelas ações, e ele vai procurar Jesus. Se ele vai procurar Jesus à noite e não quer que ninguém veja, é porque também andar na companhia de Jesus e ser visto com Jesus, e ele como essa pessoa importante, aquilo pegaria mal também, né? Então ele não queria essa crítica por parte das pessoas que atrapalhasse essa busca dele. E ele vai atrás de Jesus ali para conversar com ele. E quando Jesus vai e aparece, você vê, Nicodemos tem suas credenciais, né? Jesus não. Pelo contrário, né? Jesus já era uma pessoa que muita gente não queria ter por perto. E Nicodemos era um dos estudiosos, ele fazia parte da elite dos estudiosos da Torá. E aí ele vai e fala assim, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí no versículo 2, é a forma como Nicodemos aborda, é a forma como Nicodemos conversa com Jesus. Ele chama ele de Rabi, e ele reconhece que Jesus vem da parte de Deus, porque ninguém poderia estar fazendo o que ele faz se não viesse da parte de Deus. Então Nicodemos, ele começa com aquilo que ele sabe. Ele vai até Jesus com aquilo que ele sabe sobre Jesus, né? É como se ele estivesse dizendo, olha, a sua obra, ela é impressionante, o que você faz é impressionante. Mas a resposta de Jesus, ela é intrigante também, porque é como se Jesus dissesse para ele assim, olha, Nicodemos, o melhor que você tem não serve para nada. As suas obras não funcionam. Os seus melhores resultados não significam nada. Você tem que nascer de novo. Se você não nascer de novo, você não vai ver o que Deus é capaz de fazer. E é interessante que ele é um estudioso, né? E o estudioso, muitas vezes, ele está preparado para as comparações, para as metáforas, para as coisas profundas, assim. E quando Jesus fala, você tem que nascer de novo, olha, tudo isso aí, ó,
os títulos que você tem, o poder, a influência que você tem, o tipo de pessoa que você é aqui, nada, isso não é nada diante de Deus. Para estar diante de Deus e ver o reino de Deus, você precisa nascer de novo. E aí Nicodemos toma aquilo literalmente, né? Ele fala assim, poxa, mas como assim nascer de novo, né? Como é que um homem vai voltar atrás? Como é que a gente já adulto vai voltar atrás? Nascer de novo como? A gente não pode entrar de novo no ventre da mãe e nascer. Esse novo nascimento, ele não é possível, né? E aí Jesus mostra que só Deus é capaz. O novo nascimento é uma coisa que só Deus pode fazer. E aí Jesus faz aquela comparação, né, daquele que nasce de Deus, nasce do Espírito, e aquele que nasce da carne. Agora, uma coisa interessante é que quando a gente fala em nascimento, o nascimento, ele é um trabalho, assim, passivo, né? A gente aparece aí nesse mundo, assim, né? Não é uma coisa que você trabalha para nascer. Tanto que quando se fala em trabalho de parto, o trabalho é de quem? É da mãe, o trabalho é da mulher, né? Que tem a criança. O trabalho não é da criança, o trabalho é da pessoa que, tanto que fala, ela deu à luz, ela trouxe à luz, né? Então é uma coisa que é passiva. E nascer de novo, a palavra grega que está aqui nesse versículo que fala nascer de novo, no grego, existem dois significados. O primeiro é repetir um ato, refazer o que foi feito antes. E o segundo é um ato repetido, mas que exige a fonte original. Por exemplo, vamos supor que você está diante daquele quadro do Leonardo da Vinci, que chama Mona Lisa. Você está diante dele. Mas ele é um quadro que foi pintado originalmente pelo Leonardo da Vinci. E você fala assim, peraí, eu vou pegar uma tela e eu vou fazer de novo. Ok, você vai fazer de novo, você não é a mesma coisa, porque você não é o Leonardo da Vinci. Para que ele seja feito de novo, o Leonardo da Vinci tem que fazer de novo. Você vai fazer uma cópia, você vai fazer a sua versão. E o que Jesus está falando aqui é o original fazer de novo. O original é Deus. Deus fazer você nova vida, nova criatura, nova pessoa. É isso que Jesus está falando com ele. Não é uma coisa que depende do seu esforço. É uma coisa que é um milagre de Deus, esse novo nascimento. Então é isso que Jesus fala para Nicodemos. E Nicodemos continua sem entender. E quando Nicodemos continua sem entender como pode ser isso, Jesus responde: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Jesus, ele te dá aí 28 palavras de esperança. Ele dá 28 palavras de esperança para Nicodemos. É possível ter uma nova vida. Sabe, quando eu estou digitando alguma coisa no Word, sabe um comando que a gente dá glória a Deus de existir? É aquele do refazer, desfazer. Sabe quando você digita, você clica lá e simplesmente some aquilo que você fez, volta atrás. Seria tão bom a gente ter uma coisa dessa na vida, né? Tem algumas vezes na nossa vida que a gente queria clicar nesse botão. Ops, fiz errado. Pisei na bola demais. Cadê aquele botão desfazer? Cadê? A gente queria voltar atrás em muita coisa. A gente queria que coisas fossem diferentes. E muitas vezes isso não é possível. Aliás, isso não é possível assim no tempo e no espaço, né? A coisa já foi passada, a coisa já passou. Como a gente queria muitas vezes não ter falado certas coisas, não ter feito certas escolhas que influenciaram a nossa vida. Eu acho que o nascer de novo é a nova chance. Ela é uma coisa boa para nós. E Jesus está mostrando aqui que é possível.
É possível uma nova vida, uma nova mentalidade, um novo começo. E isso é importante, meus irmãos, muito importante na nossa vida. E aí, Jesus, com essas palavras de João 3,16, elas são muito ricas e têm muito significado. Eu quero que você olhe João 3,16, que você passe o olho nele aí agora, por mais que você saiba, está aí na sua frente, na sua Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Cada palavra dessa tem um significado muito poderoso. E eu queria ver alguns exemplos aqui. Quando você lê João 3,16, qual é a palavra ou expressão? Não pega uma coisa longa, não. Uma palavra ou expressão que toca mais o seu coração. E por quê? O Otávio quer falar. Fala, Otávio. Filho único, ou filho unigênito, né? Uhum. E por quê? Me toca porque, tipo, quando fala que ele deu o seu único filho, ele tinha um único filho, Deus tinha aquele único lá, e mesmo assim ele deu pro mundo para que o mundo pudesse ser salvo, mesmo o mundo daquela maneira, do jeito que tá, precisando ser salvo, né? Porque ele estava em maus lençóis, digamos assim, então ele precisava ser salvo. E mesmo assim, Deus foi lá e deu seu único filho para que ele pudesse ser salvo. Exatamente. Então, é a maior dádiva, né, Otávio? Então, Deus deu o melhor. Tá vendo como é que cada palavra é significativa? Quem mais, gente? Deixa eu. Deixa eu quem? Moisés? Vai. Vanessa. Vanessa, diga, Vanessa. Para mim, você quer uma palavra dentro da passagem ou fora? Não, dentro. Uma dessas palavras. Deus amou, né? Para mim. Uhum. Acho que o amor é mais marcante, porque a gente não merece esse amor, não. Tá certo. Então, Isso. Deus amou. Olha só, a ação de Deus nesse versículo é Deus amou. E porque ele amou, a gente ligando aqui o da Vanessa com a do Otávio, né? E porque ele amou, ele deu o melhor que ele tinha. O que mais? Vai, Moisés, Rio, quer falar? Moisés. Ah, não, Rio, vai. Oi. Parece até estranho, mas eu gostei do tanto. Deus amou tanto, porque esse tanto é uma quantidade imensurável. Tanto, é muito, não tem limite. Então, o amor é importante, sim, mas foi um amor imenso, né? Tanto que não se pode avaliar. Uhum. É essa capacidade de Deus que ele tem conosco, né? Uhum. Então, o seu se liga ao da Vanessa, não é qualificando, mas quantificando esse amor, né? E quantificando além do que nós podemos pensar. Deus amou tanto que deu o melhor, que foi o O que eu melhor. estava. Exatamente. Posso falar, Karina? Posso falar? Deixa só o Moisés falar na sua frente, irmã, que ele já tinha pedido. Diga, Moisés. Rio, fecha seu microfone. Isso. Moisés. Mundo eterno. Repete, que sua voz ficou estourada. Ele falou vida eterna. Ah, vida eterna. Vida eterna. Isso. Essa é uma palavra muito importante nesse versículo. Porque não é qualquer vida. É vida eterna. E por que ela é importante para você, Moisés? Essa vida eterna a gente nem merecia. Deus podia ter falado, esse povo não merecia, não. Mas como o amor dele é tão maior com o nosso pecado, ele
Ele vai dar a vida eterna para as pessoas que creem nele. Amém. Aí é importante. Isso mesmo, vida eterna. Muito bem. Não é uma qualidade de vida qualquer. Irmã Rosa. Eu estou igual o Moisés. A vida eterna, porque nós temos a esperança. Se crermos, teremos a vida eterna. A vida não fica só nessa, né, nessa que nós estamos aqui, que às vezes a gente passa por tantas dificuldades e lutas, mas nós teremos o quê? Nós temos a esperança de uma vida melhor, a vida eterna, e com certeza o que ele já nos promete, né? Como tem lá no nem ouvidos ouviram, nem olhos viram, nem jamais penetrou no coração humano, que Deus tem preparado para nós. Então, com certeza, a vida eterna com o Senhor é a nossa esperança. É o João 3,16, na minha opinião. Amém. 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 Teve um processo antes, entendeu? Todo o processo. Igual eles já falaram aí, ó. Porque Deus amou tanto o mundo. Então, sim. Esse é o que fecha. É o fechamento. Entendi. É o fechamento. Isso. Entendi. Ótimo. Miriam quer falar. Karina, me chama a atenção também todo aquele, né? Todo aquele que crê, porque Deus não exclui ninguém, é todo mesmo. Exatamente. Todo aquele que crê. Independente da vida pregressa, seja ela qual for, é todo que crê. Pode Exatamente. Pode sim. Fala. Para mim, não pereça. Não pereça? E por quê, Cauã? Porque todos mereciam perecer. Aí Deus mandou seu único filho para ninguém morrer. Isso. E aí a gente vai ver o quanto que esse contraste é importante. O Marco está com a mão levantada. O Marco está com a mão levantada. Marco, diga. Desbloqueou não, Marco. Deixa eu desbloquear para você aqui. Deu. Aí. Não. Aí. Tem uma palavrinha que ela passa desapercebida por todo mundo, mas ela é que mais me chama a atenção. Porque ela é a resposta. Os professores de português aí sabem que essa palavrinha, quando está junto, ela vem como resposta. Então, tudo que nós já falamos, né? Nós merecíamos o pior, né? Aí vem a palavra porquê. Essa palavra porquê, ela vem como resposta, né? O porquê junto. Então, ela já começa dizendo a resposta de Deus para a vida daqueles que não merecem, né? Mas para aqueles que querem, desejam, precisam da salvação, né? Então, essa palavrinha, na hora que dá esse porquê, para mim, ele fala muito quando ele fala assim, agora tem a solução, agora tem a saída, agora tem alguém que a gente possa ter a esperança, né? E aí vem toda essa água da vida, né? Essa cascata de coisas boas para nós. Então, a palavra porquê, para mim, ela já... Esse porquê aí, né? Junto, como resposta. Porque ele já introduz qual é a resposta que Jesus quer deixar clara na mente de Nicodemos. Isso. Muito bem. Mais alguém? Mais alguém quer comentar? Alguma palavra? Diga, Thiago. Deixa eu só falar aqui uma palavrinha. A mesma que o Otávio falou, mas é uma coisa que eu vou falar hoje à noite, na mensagem, e já vou adiantar, né? Que é a palavra unigênito, né? Porque unigênito é único gerado. Então, Jesus, ele é o único gerado e que, através dele, todos nós somos adotados nele para a salvação. Então, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único gerado. Então, Deus propicia para cada um de nós a salvação dele, neste Filho dele. Isso mesmo. Ótimo. Então, queridos, a gente poderia pegar esse versículo, você vê que cada palavra importa, cada coisa que está aí importa. Você vê que tudo que está escrito aí, a gente pode explorar numa aula inteira. Mas a gente tem uma fórmula aqui, que a fórmula é: ele ama,
ele se deu. Nós cremos, nós vivemos. Você está vendo? Tem uma parte aqui, eu vou usar as duas mãos para mostrar que é uma parte de Deus e que vem dele, e que é a iniciativa, e que é o poder dele, que só ele pode fazer. Mas que pede também uma resposta nossa. Não é verdade? Então, olha só. Ele ama, ele se deu. Então, nós temos aqui as primeiras partes do versículo. Porque Deus tanto amou, né? Como a Vanessa destacou o amor e o Rio destacou o tanto. Deus tanto amou que ele deu. E ele se deu, né? Ele deu de si. Ele deu o melhor. Então, aqui vem falando do Filho, mas a gente considerando Jesus e Deus, né? Como a mesma, então Deus se deu. Né? Quando a gente dá da gente também, doando o nosso tempo, os nossos recursos, a gente também está se doando. Então, ele ama, ele se deu, para que aquele que creia, nós cremos, nós vivemos. Então, exige também uma resposta, não é uma imposição, é daquele que crê. É a mesma coisa que eu der para você, né? Vamos supor, eu dou para o Moisés um presente. Eu comprei aquele presente para o Moisés. Eu estou diante dele oferecendo aquele presente. Mas se o Moisés só ficar olhando para mim para o presente, para mim para o presente, para mim para o presente, e não pegar, não é dele. Ele tem que... Eu escolhi dar o presente. Mas se ele não pega, não é dele. Ele não se apropria daquele presente. Então, por isso, né, como a Miriam muito bem destacou, precisa todo aquele que nele crê. É para todo mundo, é para todo mundo. Mas vai se apropriar só quem pegar. Só quem pegar o presente, escolher, eu aceito esse presente, me dá aqui na minha mão. Entende? Então, para a gente poder, depois a gente vai explorar com muito mais detalhe, mas primeira coisa, Deus amou o mundo de tal maneira. Então, a motivação de Deus foi amor. Porque muitas pessoas olham para o Deus e pelas experiências que elas têm, ou às vezes por não dar tempo a esse relacionamento com Deus, e fica na cabeça a imagem de um Deus raivoso, de um Deus que castiga, de um Deus que abandona. Criou, mas abandonou. Criou, mas deixou depois cada um a sua sorte, né? Mas um Deus que ama, é um Deus que ama o mundo. Então, Jesus mostra que a motivação de Deus aqui é essa, Deus amou. Essa foi a grande motivação dele. E ele ama quem? Ele ama o mundo. Esse mundo com todas as pessoas que tem aí. Pessoas que muitas vezes a gente quer perto da gente, pessoas que a gente quer longe da gente, pessoas que nós apontamos o dedo muitas vezes e falava assim, esse aí não merece nada, esse é um vagabundo, esse é um arrogante, esse é um orgulhoso, esse é um bandido, esse é um ditador. Mas é esse mundo composto inclusive por você e por todas as outras pessoas, é esse que é o alvo do amor. Então tem a motivação, que é o amor, e tem o alvo desse amor, é o mundo, é esse mundo sim, mas Deus ama. E ele ama de tal maneira que ele deu o quê? Suas declarações, deu suas regras, deu suas sentenças, deu suas ordens? Não. Ele deu seu Filho unigênito. Ele deu de si mesmo, o Deus encarnado. Ele se envolveu com esse mundo. Ele poderia ter dado as costas, de fato, para esse mundo. Mas ele escolheu se envolver. Ele escolheu fazer parte. Por que que ele deu? Para que, aí tem a resposta, para que todo aquele que nele crê não pereça. Vem a palavra que o Cauã destacou, não perecer. Perecer é ser destruído. Quando a gente fala que um alimento é perecível, né? O que a gente está falando desse alimento? Que ele estraga, ele acaba.
ele pode ser destruído facilmente. Então vem a ação do tempo e do ambiente em cima daquele alimento, e aquele alimento é destruído. E nós estamos sujeitos a esse perecer em todos os sentidos, né? Nós estamos vivendo um momento agora, na nossa vida, globalmente, que mostra o quanto que nós somos perecíveis, que nós somos vulneráveis. E isso aí está aí para todo mundo, né? É uma situação que deixou todo mundo de joelhos, porque não interessa, assim, por mais que você tenha uma situação na qual você possa se proteger, isso não significa eliminar o perigo, não é verdade? Você reduz as chances do perigo vir sobre você, mas você não elimina. Se você não elimina, significa que você está sujeito a. Então, todos nós estamos sujeitos, todos nós estamos vulneráveis. Esse perecer, ele está na nossa vida, mesmo que a gente não queira. Por exemplo, quando a gente vai ficando mais maduro, né? Eu estou percebendo isso assim na minha vida, né? Vai ficando mais maduro, o tempo vai passando e tudo mais. A gente sente, né, no nosso corpo também, que a textura da nossa pele já não é a mesma, que os nossos movimentos não são os mesmos, a nossa memória, isso tudo está dentro desse processo de perecer, né, de decadência. Porém, existe um perecer aqui que Jesus está contrastando com vida eterna. Então é esse perecimento não só aqui, mas pela eternidade. E aí essa escolha de receber esse presente, receber esse amor de Deus, ela implica em não perecer. Então ele fala para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, é uma coisa que a gente tem que ter na nossa mente, né? No final, algumas pessoas perecem, aí eu tô falando final, né? E outras vivem. O que determina essa diferença entre quem perece e quem vive? Não é a origem da pessoa, não é os bens que ela teve, não são as obras, nem o talento que ela demonstrou, né? Nicodemos tinha essas coisas aos montes. Ele tinha recursos, ele tinha conhecimento, ele tinha diplomas, ele tinha sucesso na carreira, ele tinha influência. Mesmo assim, ele foi procurar Jesus com a pulga atrás da orelha, né? E Jesus mostrou que a diferença não era determinada por essas coisas, é determinada pela crença, pela fé. Então ele fala, todo aquele que nele crê, quem crê é que não vai perecer, mas ter a vida eterna. E uma coisa interessante aconteceu com Nicodemos. Pega a sua Bíblia aí, vai agora para João 19. João 19, 38. João 19, 38, 42. Vamos ver um outro momento em que Nicodemos aparece? João 19, 38 a 42. Que é no sepultamento de Jesus. Olha só. Diz assim, depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que em segredo, porque tinha medo dos judeus, pediu a Pilatos permissão para tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deu permissão. Então José de Arimateia foi e retirou o corpo de Jesus. E Nicodemos, aquele que anteriormente tinha ido falar com Jesus à noite, também foi, levando cerca de 35 quilos de um composto de mirra e aloés. Tomaram, pois, o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os óleos aromáticos, como é costume entre os judeus na preparação para o sepultamento. No lugar onde Jesus foi crucificado, havia um jardim. Nesse jardim havia um túmulo novo, no qual ninguém ainda tinha sido colocado. Ali, por causa da preparação dos judeus e porque o túmulo ficava perto, colocaram o corpo de Jesus. Então a gente vê aí a atuação
de duas pessoas muito interessantes, José de Arimateia e Nicodemos. E você vê aqui falando que José de Arimateia, ele seguia Jesus em segredo, porque ele tinha medo dos judeus. Porque José de Arimateia também tinha influência e era poderoso. E ele faz isso junto com outro poderoso, que é o nosso personagem de hoje, que é Nicodemos. Então ele vai e pede o corpo de Jesus para ser sepultado. Ora, só se daria esse trabalho quem realmente foi tocado por Jesus, né? Então, tanto Arimateia quanto Nicodemos, eles seguiam Jesus, eles seguiram Jesus. A gente vê que depois daquela pergunta, depois daquela procura, depois de João 3,16 em sua vida, a gente vê que Nicodemos, aquelas palavras de Jesus para ele, não passaram despercebidas, elas fizeram diferença na vida de Nicodemos. Elas fizeram diferença, tá? Então, diga, Thiago. Na história da igreja, os primeiros apóstolos, os discípulos dos apóstolos ali, os primeiros cristãos, inclusive nós estamos estudando o livro de Atos toda quinta-feira, estamos vendo a história original, inicial, né? Mas a história que foi subsequente, o Nicodemos, ele fica conhecido como discípulo oculto de Jesus, né? Como aquele discípulo oculto que Jesus tinha. Então, a história dele começa se escondendo, procurando Jesus à noite para não ser visto, porque ele era muito popular na época. E a história dele se desenvolve depois dentro da igreja, né, nos arraiais da igreja, como sendo o discípulo de Jesus oculto. Uhum. E ele era um grande nome do Sinédrio, né? Ele era um dos maiorais lá do Sinédrio. Isso mesmo, isso mesmo. Então a gente vê aqui que é interessante que Jesus, na hora que a gente lê assim, os evangelhos e lê os relatos de cura e os relatos de provisão e de milagre, fica parecendo assim, que Jesus alcança o coração dessas pessoas que precisavam de alguma coisa imediata ali, estava doente ou estava com fome, alguma coisa parecida, e principalmente os populares ali. Mas Jesus não veio só assim, né? Não alcançou só essas pessoas, Jesus alcançou todas as pessoas. Então, independente ali da classe social ou do nível de importância que essa pessoa tinha no mundo, todo mundo precisava e todo mundo hoje precisa saber que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas ter a vida eterna. João 3,16. Esses são os números da esperança. Que diferença prática isso faz na minha vida? Que diferença prática isso faz na sua vida? Que diferença prática isso pode fazer na vida de outras pessoas? Por que esse número ele merece ser divulgado, ele merece ser mostrado? Porque esse é o número da nova chance. Esse é o número da segunda chance. Só quem ainda não passou por uma situação na vida ou por uma reflexão que diz assim, se eu tivesse uma nova chance, se eu tivesse existe essa nova chance. Deus é o Deus das segundas chances. O nosso Deus é esse aí, capaz de transformar vidas, capaz de transformar as nossas vidas, não só aqui, mas pela eternidade. Então, esse é o nosso Deus, esse é o endereço da nova chance, esse é o resumo da palavra de salvação, esse é o resumo da boa nova, esse é o resumo do evangelho, está tudo aqui em João 3,16. Esses são os números da esperança. É isso que faz diferença para nós. Porque quando nós estamos, e aí eu trago novamente para o nosso contexto, nós estamos vivendo um contexto de incerteza. E para nós, seres humanos, é muito complicado não ter certeza. Sabe? Eu fico vendo as estatísticas, elas servem para isso, né? Elas querem servem para nos dar uma orientação. Qual que é a tendência? Porque a gente quer se apegar a alguma certeza.
mas nós estamos vivendo um momento em que as nossas certezas, elas parecem... Eu vou dar um exemplo muito banal aqui, mas só para os irmãos entenderem. Sabe quando você coloca o pote de açúcar, quando você coloca açúcar dentro de um pote, né? Você vem lá com aquele sacão, derruba o sacão dentro do seu pote de mantimentos e guarda. E com o tempo, aquele açúcar, ele absorve uma certa umidade e vira umas pedras de açúcar, né? E aí vira aqueles torrões de açúcar. Mas aquela pedra, ela esfacela, ela quebra com muita facilidade. Às vezes você pega na pedra, né? Você quer pegar pela pedra em vez de pegar com a colher, e você, um apertozinho que você dá nela, ela desfaz. Já perceberam isso? Então é como se as nossas certezas hoje, elas fossem essas pedras de açúcar. Na hora que a gente põe a mão para se apoiar nela, ela se desfaz. Então a gente precisa de uma certeza um pouco mais sólida, mais concreta, mais palpável. E essa só o Senhor pode nos dar. É essa certeza de que todo aquele que nele crê não vai perecer, mas ter a vida eterna. Mas nas nossas próximas aulas, o que nós vamos fazer? Nós vamos destrinchar um pouco mais cada uma dessas palavras e conectá-las com outros versículos bíblicos e com outras passagens da Bíblia, para que a gente possa tirar toda a riqueza que Jesus falou para Nicodemos e que Jesus fala para nós nesse versículo. Combinado, pessoal? Então, na semana que vem, a gente vai fazer isso, tá? Então, mais uma vez, para a gente encerrar, eu queria que a gente recitasse os números da esperança. Vamos fazer isso junto? Vamos? 3, 2, 1. Porque Deus amou de tanto tal maneira, deu seu filho unigênito para daquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna. Fecha o microfone. Fecha o microfone, todo mundo. Querido, quero te dizer uma coisa. Se um dia você estiver diante de uma pessoa e você pensa assim, eu quero compartilhar uma coisa da palavra com esse amigo, com essa pessoa que está comigo, você sabe um versículo aí. Você tem o que compartilhar. Você tem o que falar. E Deus pode usar isso poderosamente de forma a afetar toda a eternidade de uma pessoa. Deus pode usar isso aí que você sabe, todo mundo falou aí, ó, bonitinho, com delay e tudo. Todo mundo falou aí esse versículo. Então, Deus pode usar isso na vida de uma pessoa. Se uma pessoa um dia te perguntar assim, mas por quê? Por que você segue a Deus? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas por que eu devo me preocupar com essa questão de Deus, com essa questão de Jesus e vida eterna? Eu vejo os cristãos falando isso e não entendo. Então deixa eu te explicar. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu já contei para os irmãos que quando eu estava no hospital com meu avô, não foi esse versículo que eu falei para ele, mas ele se encaixaria perfeitamente na pergunta que meu avô fez. Quando meu avô estava bem doente, e estava numa situação grave mesmo, e que eu falei assim, não, vô, confia em Jesus, e eu estava tentando introduzir o assunto ali com ele, ele apontou para o crucifixo que estava na parede e falou assim, mas ele está morto? Mas ele está morto, tipo, ele não pode fazer nada por mim. Esse versículo se encaixa, não, vô, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eu poderia ter falado esse versículo, eu falei outro para ele, né? E aí ele estava com medo, e eu falei assim, vô, você crê? Você crê? E falei de Jesus para ele ali naquele momento, e ele balançou a cabeça. Falei, vô, então ora comigo. Eu vou orar e o Senhor repete. Então nós oramos naquele momento, entregando a vida a Cristo.
Entende? Então, crer é se apoiar nesse amor. E aí sim, você vai experimentar o que é não perecer, mas ter a vida eterna. Amém, meus queridos? Então, divulguem o estudo, estejam aqui no próximo domingo. Vamos continuar falando com um pouco mais de detalhe a respeito dos números da esperança. 3,16, os números da esperança. Esses valem a pena. Quando você estiver diante do jornal ou de alguma coisa que te mostrar os números, e seu coração por algum momento ficar aflito, pense em 3,16. Você falar, o único número que me interessa agora é 3,16. Esse é o número da esperança. Ok, meus queridos? Vamos orar para a gente encerrar? Ô, Bill, Você quer orar, Thiago? deixa eu encerrar aqui, a gente vai demorar só mais uns minutinhos. Então, irmã Rosa, tá tudo bem com a irmã? Tudo tranquilo? Pode falar aí, pode ligar seu microfone. Tudo bem, na paz. Tudo bem aí na sua casa, com os meninos, com todo mundo? Graças a Deus. Ah, não, os meninos cresceram, né, Rosa? Os meninos estão cada um na sua casa agora. Cada um agora tem a sua escolha. Ah, que Sempre benção. tiveram. Que benção. E você, Rio, como é que você tá? Tá tudo tranquilo aí, Rio? Tudo bem com Miriam? Graças ao bom Deus, estamos aqui nesse cantinho frio. Rapaz, eu imagino que aí deve fazer muito frio, hein? Quente. Ô, Rio, aí tem Nova Lima aí, né? Isso. Tem aquela, parece que uma floresta na frente aí, né? Um mato. Rapaz, deve fazer um frio danado aí, viu? 8 horas da manhã, você não enxerga ela de neblina. Você tá doido. Eu não sou muito chegado no frio, não. Eu sou mais baiano, eu gosto do sol. Mas é gostoso, a gente fica mais alinhado. Quem que não gosta? O Moisés que falou que não gosta do frio? Eu também não gosto, não. Não sou nem chegar no frio. Aí, o Moisés é dos meus, ó. Moisés gosta da praia, né, Moisés? Do sol. E você, Vanessa? Como é que você tá, Vanessa? Tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Tudo tranquilo? Tranquilo. Então tá bom. Lidiane, tudo tranquilo, Lidiane? Tudo bem com você? A gente quase não escuta a cor da voz da Lidiane. Tudo bem, sim, graças a Deus. Então tá bom, tô com saudade de você, querida. Realmente. Gente, nós vamos orar daqui a pouquinho. Antes eu queria... Ô, Quinha, você tá aí, Quinha? Ou você tá dormindo? Tá acordada? Tá com o olho aberto? Ô, Quinha, como é que foi que você teve... Eu queria que você testemunhasse, porque Nicodemos, ele tem um encontro com Jesus, e o Max Lucado chama de a conversa mais famosa da Bíblia, né? Essa conversa que a Karina leu hoje, que nós lemos juntos, né? É o bate-papo mais famoso, porque é nele que Jesus fala, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Como é que foi, Quinha, o seu batismo, por exemplo? Você se batizou na Igreja do Coração, né? Como é que foi seu encontro com Jesus? Conta pra gente um pouco aí, dá um pouco do seu testemunho para aqueles que estão nos acompanhando agora saberem um pouco da sua história como cristã, como alguém que se comprometeu com Jesus. E como é que se deu isso? Como é que você ficou sabendo Nicodemos ficou sabendo de uma forma, você ficou sabendo de outra. Como é que foi isso? E como é que tem a história, é sua história com a história da Igreja do Coração também? Dá um pequeno testemunho pra gente aí. É grande, é muita coisa. Vou tentar Mas você é boa em resumir. Vou tentar. Então, acho que Deus cerca a gente de todas as formas, né? Ele começa desde sempre, desde que a gente nasce, mas uma hora a coisa vai afunilando e a gente se encontra de uma forma pessoal, né? Como a gente sempre fala na Igreja do Coração, né? O nosso relacionamento com Deus é pessoal, intransferível, né? Então, é você com Ele mesmo. E aí, ao longo do tempo, ele veio me cercando através da vida da Karina, primeiro também, eu acho, assim, quando ela
se converteu, né? Quando ela teve o encontro dela pessoal, né? Ela foi me inserindo, né? Na palavra, me levando com ela e tudo. E aí, ao longo do tempo, as coisas foram acontecendo. Teve uma vez eu estava na igreja que eu era antes, né? Eu era católica. E não que eu não encontrasse Jesus ali, né? Não é isso que eu quero dizer. Ele me cercou um dia, num domingo, numa missa. Eu pensei de uma outra forma. Comecei a enxergar as coisas de uma outra forma. E depois, mais para frente, através da sua vida, né, Pastor Charlie, quando você começou a estudar a Bíblia comigo e tudo, naqueles estudos ali feitos semanais, depois através da vida da Raquel, né, que fez um discipulado comigo também, já na Igreja do Coração, né, então, assim, Deus vai encaminhando as coisas, e até eu começar a estar na Igreja do Coração, né, quando eu era no apartamento ainda, né, eu ainda protelei ainda um tempo, né, assim, eu já tinha aceitado Jesus, já estava com ele, mas eu só fui me batizar em 2005, e já tinha tempo já que eu tinha aceitado Jesus, e até outro dia eu conversei isso com a Vanessa, que foi uma hora que não teve jeito mais, né? Você pregou um post-it no meu quarto, com aquele versículo, quem amar mais pai e mãe do que a mim, não é digno de mim. Então, depois que eu li aquele versículo, eu falei, não tem mais jeito, não. Vamos lá, não tem mais jeito de correr, não, né? Se eu continuar correndo, eu estou errada, né? E aí foi que eu me decidi pelo batismo, pela pública profissão da minha fé, né, em Jesus, e na Igreja do Coração, né? Foi os primeiros batismos da igreja, né? Tive esse privilégio de estar ali, e foi muito bom. E continuo até hoje, né? E espero continuar até que ele venha, né? É isso. Amém, amém, amém. Ô, Vanessinha, você tá aí, Vanessinha? Você tá aqui, tá? Cadê você? Tô. Ô, Vanessa, conta essa história pra gente, Vanessa. Desde quando eu conheci a igreja? Isso, desde quando você conheceu a igreja, conheceu Jesus, por que você se batizou? Mais ou menos como a Quinha falou aí. Conta pra gente, conta. Também foi parecido um pouquinho. Jesus foi cercando, né? Jesus sempre cerca a gente. Foi na dor. É mesmo, menina? Assim, eu acho engraçado, porque às vezes a gente acha que as coisas são por acaso, né? E foi, assim, meio por um acaso que eu conheci a igreja, né? O caso não é um acaso, né? Porque Deus não tem acaso. E, assim, eu passando em frente, né, à igreja, eu senti uma vontade grande de entrar lá, de estar lá, e eu vi que lá era diferente, né? Porque a gente tem uma ideia de igreja evangélica muito, assim, meio que uma obrigação de estar ali, e aqueles crentes gritando, e uma coisa muito louca, assim, que a gente tem, a ideia de meio que uma obrigação, né? Não é uma coisa assim meio que do coração. E eu conhecendo a igreja, eu senti que era diferente, que não tinha essa ideia que a gente tem de ser evangélico, né? Que é totalmente diferente. Até brinco, às vezes, com algumas pessoas que me perguntam, falo, gente, minha igreja nem parece igreja. Eu falo... Aí, às vezes, as pessoas perguntam, falam assim... E seu pastor nem parece pastor, né? Nem parece pastor. Olha só, teve uma vez que um colega da Júlia falou com a Júlia assim, eu fui comprar um sapato feio, igual sapato de pastor. Aí a Júlia falou, menino, meu pastor, eu nunca vi meu pastor de sapato. Aí ela pegou e foi lá no culto, tirou uma foto do meu pé, do meu que eu só uso tênis.
Mas então, pode continuar, querida, pode continuar. Aí, e aí eu fui tomando esse interesse, né? Por eu ver que era diferente. E foi lá que eu conheci realmente Jesus, né? Porque também eu tinha uma ideia um pouco errada, né? Eu não sabia realmente do amor. Eu lembro que a pregação assim que me comoveu, que me fez realmente chegar, foi exatamente a pregação sobre o amor de Jesus, né? Foi uma pregação assim muito bonita, né? E que realmente me fez tomar essa iniciativa. E eu tendo algumas conversas com o Charlie, passando por algumas situações da minha vida, eu vi que realmente estava na hora de eu, né, começar a seguir. E depois disso, assim, depois que eu comecei a seguir, e depois também do batismo, que foi, eu acho que foi uns 4 meses, 5 meses depois, de eu ter realmente aceitado, eu batizei e, assim, minha vida transformou. Realmente, assim, eu vejo que começa a ver as coisas de uma forma diferente, né? Eu tinha uma inquietação muito grande, me sentia muito sozinha, eu chorava muito, acho que não era bem uma depressão, mas parecia. Sim, um vazio. E um vazio, e a gente tenta procurar outras coisas para distrair, e nada preenche aquele vazio, né? E depois disso, as coisas foram, depois do sim a Jesus, as coisas foram começando a se acalmar, né? Eu comecei a entender muitas coisas e comecei a tomar mais amor por mim mesma, pela minha família, e continuei caminhando, estou aqui até hoje. E a igreja foi fundamental para isso. Amém, amém. Que glória a Deus, que bênção, né? É bom poder ouvir as pessoas e ouvir, assim, de como que Deus as cerca, né? A gente viu aí a história de Nicodemos e como que Deus já cercava Nicodemos dentro de um contexto religioso, né? Deus ama Nicodemos e queria Nicodemos numa comunhão com ele, apesar de Nicodemos estar indo num contexto religioso que estava o afastando de Deus. Porque essa é a verdade. Por vezes, as religiões podem afastar as pessoas de Deus, né? Você vê que a Vanessa dizendo aí, eu nem parece igreja, porque às vezes o contexto religioso cria um negócio que assusta tanto as pessoas que as pessoas não conseguem entender o evangelho, porque o próprio evangélico complica demais. Complica, tumultua, burocratiza demais, né, Vanessa? Mas é isso, Deus ele nos ama, Deus ele quer que nós estejamos no centro da vontade dele. E você que nos assiste agora é convidado também a fazer um compromisso com este Deus, né? A tomar uma decisão. Assim como Nicodemos ficou inquieto e foi atrás de Jesus, assim como a Quinha foi cercada por Jesus, assim como a Vanessa também teve a sua experiência de ser ali amada por Deus e cercada por Jesus, você que nos assiste agora também tem esta oportunidade. E se você está assistindo, se você está procurando, é porque o Espírito Santo já está trabalhando na sua vida. Continue, prossiga, invista tempo, invista leitura da palavra e invista também comunhão com aqueles que estão fazendo a mesma coisa, né? Nossa igreja está à sua disposição. Se você mora na Grande Belo Horizonte, nós estamos na rua Dom José Gaspar, número 185, bairro Coração Eucarístico. É praticamente na frente do Museu da PUC, quase na frente do Museu da PUC, né? A gente tem também os nossos estudos bíblicos todo domingo de manhã, esse estudo que está sendo ao vivo para você, né? Às 9 horas nós temos essa escola bíblica. Nós temos um estudo bíblico de quinta-feira também, toda quinta-feira, 8 horas. E temos o nosso culto, né? O culto ele é feito aqui, ele é realizado aqui no Coração Eucarístico e transmitido. A mensagem ela é transmitida ao vivo. Então o culto começa às 18 horas no domingo, se você estiver em Belo Horizonte. Se você estiver fora, para você que está pela internet, começa às 18h20. Aí você pergunta, pastor, por que 18h20? Por que não transmite tudo? Transmite o louvor também. Porque o YouTube, né, a plataforma YouTube, a Lidiane caiu aqui, ela está voltando. Porque a plataforma que nós transmitimos, as redes sociais YouTube, e outras também farão isso,
ela bloqueia quando você canta músicas. Então, a gente pega uma música na igreja, por exemplo, e a gente canta uma música lá que ela está ainda vigorando na questão dos direitos autorais. Aí o YouTube pega e bloqueia. Então, ela bloqueia o culto todo por causa da música cantada. É por isso que a gente acaba transmitindo também só a mensagem. Esse é um dos fatores, né? Tem outros também. Então, a mensagem fica sendo transmitida a partir das 18h20. Você é nosso convidado. Todas as redes sociais da Igreja do Coração. E você também pode cooperar com a igreja, entregando os seus dízimos e suas ofertas, também através da internet. Né? Você pode entrar no seu banco aí e fazer uma transferência bancária para a conta da igreja. Né? Ah, pastor, qual que é a conta da igreja? Você envia um e-mail para financeiro@igrejadocoração.com, que ali você vai ter todas as informações de como contribuir com dízimos, com ofertas, né, para que a Igreja do Coração possa se sustentar financeiramente. Né? É através dos dízimos e das ofertas que a igreja paga seu aluguel, paga toda a estrutura da igreja. Né? Então, fica aí o desafio de participação para você que nos acompanha também. E é isso, meus irmãos, vamos orar, encerrando. Às 18 horas hoje, para quem estiver presente, e às 18h20 para quem estiver pela internet. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te somos gratos por esse tempo que passamos aqui, estudando a tua palavra, extraindo dela valores práticos para as nossas vidas e descobrindo nela preciosidades de ensinamentos espirituais. Muito obrigado. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Obrigado porque o Senhor tem se preocupado em nos munir de conhecimento da tua vontade, através da tua palavra. Agradeço ao Senhor pela vida da Karina, que se dispõe a ser professora dessa classe e estar ministrando sobre as nossas vidas o teu ensinamento. A abençoe, a fortaleza, renove as forças dela e dê a ela sempre insights poderosos vindos do teu Espírito Santo. Muito obrigado, Deus, por nossa igreja. Guarde-nos no dia de hoje, seja conosco e abençoe também as nossas famílias. Mais uma vez, te peço que abençoe a família do Otávio, os pais, irmã, tios, tias, todas as pessoas da família do Otávio possam sentir a tua presença de forma muito poderosa agora neste momento. É minha oração ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Deus a todos abençoe. Oi. Esqueceu de dar os avisos. Ô, Otávio, eu dei os avisos de um jeito diferente hoje, você não viu, não? Ah, tá. Foi uma conversa diferente, Otávio. Otávio não, Moisés. Otávio não, Moisés. Eu tô lendo Otávio na minha frente. Ai. E tô falando Moisés. Tô falando com Moisés. Ai. Tá bom, Moisés, obrigado pela lembrança, mas eu dei de uma forma diferente. Eu dei, Moisés, porque o Moisés, deixa eu explicar para quem não conhece o Moisés. O Moisés, ele é um menino muito organizado, ele gosta das coisas organizadas, né? Então, você tem ali... Ô, Rio, seu microfone tá ligado. Você tem ali a estrutura de pregação, oração e aviso. Só que como hoje eu emendei toda a estrutura e fui falando dos avisos numa conversa com a Vanessa, e naturalmente aqui, ele me pediu para fazer a estrutura. Pode deixar, Moisés, no domingo que vem eu vou colocar na estrutura de aviso. Agora eu vou falar assim, Moisés... Agora... Eu fiquei confuso. Tá bom, agora são os avisos. Ô, gente, Deus abençoe a todos. Um abraço para vocês que estão aí. Um abraço para quem está pela internet. Rio, você quer falar alguma coisa? Eu acho que ele quis dizer que você não avisou da ceia. Ah, hoje tem ceia, né, Moisés? Isso mesmo. Todo primeiro domingo de cada mês tem ceia. Ceia para quem está presente, né? Porque não dá para fazer a ceia virtual. Mas hoje teremos 18 horas, ceia do Senhor. Tá bom? Gente, Deus abençoe a todos. Um abraço e até a próxima.